O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 14, Asvamedha Partva. On. Tendo-me curvado a Narayana, e Nara o principal dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Capítulo 91. Vaisampayana para Janamejaya sobre sacrifícios. Janamejaya disse: ó Rishi pujante, reis gostam de sacrifícios. Os grandes rishis gostam de penitências. Brahmanas eruditos são observadores de tranquilidade mental, calma de comportamento, e autodomínio. Consequentemente parece que nada pode ser visto neste mundo que possa se comparar com os frutos de sacrifícios. Esta é minha convicção. Esta convicção, além disso, parece estar indubitavelmente correta. Inúmeros reis, ó o melhor das pessoas regeneradas, tendo adorado as divindades em sacrifícios, ganharam grande fama aqui e alcançaram o céu após a morte. Dotado de grande energia, o chefe pujante das divindades, isto é, Indra de 1000 olhos, obteve a soberania sobre as divindades pelos muitos sacrifícios que ele realizou com presentes em profusão, e ele conseguiu a realização de todos os desejos. Quando o rei Yudhishthira, com Bhima e Arjuna ao lado dele, parecia com o próprio chefe das divindades em prosperidade e destreza, porque então aquele mangusto depreciou aquele grande sacrifício de cavalo do monarca de grande alma. Vaisampayana disse: ouça-me, ó rei, enquanto eu te falo devidamente, ó Bharata, sobre as ordenanças excelentes relativas a sacrifício e os frutos também, ó os soberanos de homens, que o sacrifício produz. Antigamente, em uma ocasião Sakra realizou um sacrifício específico. Enquanto os membros do sacrifício eram espalhados, os Ritvijas ficaram ocupados em realizar os diversos ritos ordenados nas escrituras. O derramador de libações, possuidor de toda qualificação, ficou ocupado em derramar libações de manteiga clarificada. Os grandes rishis estavam sentados em volta. As divindades foram convocadas uma a uma por brahmanas satisfeitos de grande erudição, proferindo mantras escriturais em vozes gentis. Aqueles principais dos advaryos, não fatigados com o que eles faziam, recitavam os mantras do Yajurveda em timbres de voz suaves. Chegou a hora de matar os animais. Quando os animais escolhidos para o sacrifício foram apanhados, os grandes rishis, ó rei, sentiram compaixão por eles. Vendo que os animais tinham todos ficado tristes, aqueles rishis, dotados de riqueza de penitências, se aproximaram de Sakra e disseram para ele: este método de sacrifício não é auspicioso. Desejoso de adquirir grande mérito como tu estás, esta é na verdade uma indicação da tua não familiaridade com o sacrifício. Ó Purandara, animais não foram ordenados para serem mortos em sacrifícios. Ó pujante, esses teus preparativos são destrutivos de mérito. Este sacrifício não é consistente com a virtude. A destruição de criaturas nunca pode ser citada como sendo uma ação de virtude. Se tu desejas isto, que teus sacerdotes realizem o teu sacrifício de acordo com o Agama. Por realizar um sacrifício de acordo com a verdadeira significação das ordenanças escriturais, grande será o mérito conquistado por ti. Alto de 100 olhos, realize o sacrifício com sementes de grãos que tenham sido mantidos por 3 anos. Isso mesmo, ó Sakra, será repleto de grande virtude e produtivo de resultados de grande eficácia. A divindade de 100 sacrifícios, no entanto, influenciada pelo orgulho e dominada pelo estupor, não aceitou essas palavras proferidas pelos rishis. Então, ó Bharata, surgiu uma grande disputa naquele sacrifício de Sakra, entre os ascetas, quanto a como os sacrifícios devem ser realizados, isto é, se eles devem ser realizados com criaturas móveis ou com objetos imóveis. Todos eles estavam desgastados com a discussão. Os rishis então, aqueles contempladores da verdade, tendo feito um acordo com Sakra, acerca de apresentar a questão para arbitragem, questionaram o rei Vasu.
Ó altamente abençoado, qual é a declaração védica sobre sacrifícios? É preferível realizar sacrifícios com animais ou com sementes e sucos? Ouvindo a pergunta, o rei Vasu, sem julgar inteiramente a força ou fraqueza dos argumentos dos dois lados, respondeu imediatamente, dizendo: sacrifícios podem ser realizados com qualquer um dos dois tipos de objetos que esteja preparado. Tendo respondido a questão dessa maneira, ele teve que entrar nas regiões inferiores. De fato, o soberano pujante dos Shedis teve que passar por aquela miséria por ter respondido falsamente. Portanto, quando surge uma dúvida, nenhuma pessoa, embora sábia, deve decidir a questão sozinha, a menos que ela seja o próprio autonascido e senhor pujante das criaturas. Doações feitas por um pecador com uma compreensão impura, mesmo quando elas são muito grandes, se tornam perdidas. Tais doações são em vão. Pelas doações feitas por uma pessoa de comportamento injusto, uma pessoa, isto é, que é de alma pecaminosa e que é um destruidor, fama justa nunca é obtida neste ou no outro mundo. Aquela pessoa de pouca inteligência que, desejosa de adquirir mérito, realiza sacrifícios com riqueza adquirida por meios injustos, nunca consegue ganhar mérito. Aquele patife inferior de alma pecaminosa, que assumindo hipocritamente uma aparência de virtude faz doações para brahmanas, somente cria a convicção nos homens sobre sua própria virtude sem ganhar mérito verdadeiro. Aquele brahmana de conduta descontrolada, que adquire riqueza por meio de ações pecaminosas, subjugado pela paixão e entorpecimento, alcança finalmente a meta dos pecaminosos. Alguém, dominado pela cobiça e estupor, se torna inclinado na direção de riqueza sólida. Ele é visto perseguir todas as criaturas, incitado por uma compreensão pecaminosa e impura. Aquele que, tendo adquirido riqueza por tais meios, faz doações ou realiza os sacrifícios com ela, nunca desfruta dos resultados daquelas doações ou sacrifícios no outro mundo pela riqueza ter sido ganha por meios injustos. Homens dotados de riqueza de penitências, por doarem, ao melhor do seu poder, grãos de cereais apanhados do campo ou raízes ou frutas ou ervas cozidas ou água ou folhas, adquirem grande mérito e vão para o céu. Tais doações, como também compaixão por todas as criaturas, e brahmacharya, veracidade de palavras e bondade, e fortaleza, e perdão, constituem os alicerces eternos da virtude a qual ela mesma é eterna. Nós ouvimos de Visvamitra e outros reis dos tempos antigos. De fato, Visvamitra, e Asita, e o rei Janaka, e Kakshasena e Artisena, e o rei Sindudvipa, esses e muitos outros reis, dotados de riqueza de penitências, tendo feito doações de artigos adquiridos legalmente, obtiveram um maior sucesso. Aqueles entre brahmanas e kshatriyas vaisyas e sudras que se dirigirem às penitências, ó Bharata, e que se purificam por meio de doações e outros atos de virtude, procedem para o céu. Capítulo 92. Explicação do mangusto como raiva, sendo libertado da maldição. Janamejaya disse: se, ó ilustre, o céu é o fruto da riqueza adquirida por meios legais, fale-me detalhadamente sobre isto. Tu és bem familiarizado com o assunto, portanto, cabe a ti explicá-lo. Ó regenerado, tu disseste para mim qual foi o resultado sublime que coube àquele brahmana, que vivia segundo o modo Unsha, por causa de sua doação de cevada em pó. Sem dúvida, tudo que tu disseste é verdade. De que maneira, no entanto, era considerado certo o alcance do fim mais elevado em todos os sacrifícios? Ó o principal das pessoas regeneradas, cabe a ti explicar isto para mim em todos os seus detalhes. Vaisampayana disse: em relação a isto é citada esta velha narrativa, ó o castigador de inimigos, do que ocorreu nos tempos passados, no grande sacrifício de Agastya. Antigamente, ó rei, Agastya de grande energia, dedicado ao bem de todas as criaturas, entrou em um diksha que se estendia por 12 anos.
O Diksha consiste nos ritos iniciatórios praticados por alguém desejoso de realizar um sacrifício específico ou completar um voto específico. Um dia auspicioso é escolhido. Mantras são proferidos e o propósito é expresso em palavras. Havia muitos sacrifícios que se estendiam por muito tempo, os quais eram em parte da natureza de votos. Até seu término, o realizador ou cumpridor era citado como passando o período de Diksha. Naquele sacrifício do rishi de grande alma estavam engajados muitos outros que pareciam com fogos ardentes no esplendor de seus corpos. Entre eles estavam homens que subsistiam de raízes ou frutas, ou que usavam somente 2 pedaços de pedra para descascar seus cereais, ou que eram sustentados somente pelos raios da lua. Entre eles estavam também homens que nunca ingeriam algum alimento a menos que ele fosse colocado diante deles por outros desejosos de alimentá-los, e aqueles que nunca comiam alguma coisa sem terem primeiro servido às divindades, os pitris, e convidados, e aqueles que nunca lavavam o alimento que eles comiam. Havia também yatis e bhikshus entre eles, ó rei. Todos eles eram homens que tinham obtido uma visão da divindade da justiça em sua forma incorporada. Eles tinham subjugado a ira e adquirido um domínio completo sobre todos os seus sentidos. Vivendo na observância de autodomínio, eles eram livres de orgulho e do desejo de ferir outros. Eles eram sempre observadores de uma conduta pura e nunca eram obstruídos na execução de seus propósitos por seus sentidos. Aqueles grandes rishis compareceram naquele sacrifício e realizaram seus vários ritos. O rishi ilustre, Agastya, obteve o alimento, que foi reunido naquele sacrifício, e que alcançou a medida necessária, por meios legais de acordo com o melhor do seu poder. Outros numerosos ascetas, naquele tempo, realizaram grandes sacrifícios. Quando Agastya, no entanto, estava dedicado àquele seu sacrifício, Indra de 1000 olhos, ó o melhor dos Bharatas, parou de derramar chuva sobre a terra. Nos intervalos, ó rei, dos ritos sacrificais, esta conversa ocorreu entre aqueles rishis de almas purificadas, a respeito de Agastya de grande alma, isto é, este Agastya, dedicado ao sacrifício, está fazendo doações de alimento com coração purgado de orgulho e vaidade. A divindade das nuvens, no entanto, parou de derramar chuva. Como, de fato, o alimento irá crescer? Este sacrifício do rishi, ó Brahmanas, é grande e se estende por 12 anos. A divindade não derramará chuva por esses 12 anos. Refletindo sobre isto, cabe a vocês fazerem algum favor para este rishi de grande inteligência, isto é, Agastya de penitências severas. Quando essas palavras foram ditas, Agastya de grande destreza, gratificando aqueles ascetas por inclinar sua cabeça, disse: se Vasava não derramar chuva por esses 12 anos, eu irei então realizar o sacrifício mental. Esta é a ordenança eterna. Se Vasava não derramar chuva por esses 12 anos, eu irei então realizar o sacrifício do tato. Este mesmo é o sacrifício eterno. Se Vasava não derramar chuva por esses 12 anos, eu irei então, empregando todo o meu esforço, fazer arranjos para outros sacrifícios caracterizados pelo cumprimento dos votos mais difíceis e severos. Ou, cumprindo meu voto firmemente, eu farei arranjos para muitos sacrifícios, criando os artigos que eu precisar somente pelo pensamento ou decretos da minha vontade. Este meu sacrifício atual, com sementes, foi arranjado por mim com trabalho se estendendo por muitos anos. Eu irei, com sementes, realizar muito bem. Nenhum impedimento surgirá. Este meu sacrifício não pode ser frustrado. Pouco importa se a divindade derrama chuva ou se nenhum aguaceiro acontece. De fato, se Indra, por sua própria vontade, não mostrar algum respeito por mim, eu irei, nesse caso, eu mesmo me transformar em Indra e manter todas as criaturas vivas. Toda criatura, de qualquer alimento que ela seja nutrida, continuará a ser nutrida por ele como antes. Eu posso até criar repetidamente uma ordem diferente de coisas.
Que ouro e qualquer outra riqueza que há, venha para este lugar hoje. Que toda a riqueza que existe nos 3 mundos venha aqui hoje por sua própria vontade. Que todas as tribos de Apsaras celestes, todos os Gandharvas junto com os Kinnaras, e Visvavasu, e outros que existam daquela classe, se aproximem desse meu sacrifício. Que toda a riqueza que existe entre os Kurus do norte venha por sua própria vontade para estes sacrifícios. Que o céu, e que todos aqueles que têm o céu como seu lar, e o próprio Dharma, venham para cá. Depois que o asceta tinha proferido estas palavras, tudo aconteceu como ele desejava, por causa de suas penitências, pois Agastya era dotado de uma mente que parecia com um fogo ardente e era possuidor de energia extraordinária. Os rishis que estavam lá viram o poder das penitências com corações regozijantes. Cheios de admiração, eles então disseram estas palavras de grande importância. Os rishis disseram: nós estamos muito satisfeitos com as palavras que tu proferiste. Nós, no entanto, não desejamos que tuas penitências sofram alguma diminuição. Se um Brahmana produz resultados extraordinários por meio de suas penitências, supõe-se que uma parte de suas penitências é destruída. São aprovados por nós aqueles sacrifícios que são realizados por meios legais. De fato, nós desejamos devidamente aqueles sacrifícios que dependem de meios legais. Ganhando nosso alimento por meios legais e cumpridores dos nossos respectivos deveres, nós procuraremos passar pelas iniciações sacrificais e o derramamento de libações no fogo sagrado e os outros ritos religiosos. Nós devemos adorar as divindades, praticando Brahmacharya por meios legais. Completando o período de Brahmacharya, nós saímos da nossa residência, observando métodos legais. Aquela compreensão, a qual está livre do desejo de infligir qualquer tipo de dano a outros, é aprovada por nós. Tu deves sempre, ó pujante, ordenar tal abstenção de dano em todos os sacrifícios. Nós então ficaremos altamente satisfeitos, ó o principal dos regenerados. Depois da conclusão do teu sacrifício, quando despedidos por ti, nós iremos então, deixando este lugar, ir embora. Quando eles estavam dizendo estas palavras, Purandara, o chefe das divindades, dotado de grande energia, vendo o poder das penitências de Agastya, derramou chuva. De fato, ó Janamejaya, até a conclusão do sacrifício daquele rishi de destreza incomensurável, a divindade da chuva derramou chuva o que encontrou com os desejos dos homens em relação à quantidade e momento. Colocando Vrihaspati perante ele, o chefe das divindades chegou lá, ó o sábio nobre, e gratificou o rishi Agastya. Na conclusão daquele sacrifício, Agastya, cheio de alegria, adorou aqueles grandes rishis adequadamente e então despediu todos eles. Janamejaya disse: quem era aquele mangusto com uma cabeça dourada, que disse todas aquelas palavras em uma voz humana? Perguntado por mim, me diga isto. Vaisampayana disse: tu não me perguntaste antes e, portanto, eu não te disse. Ouça enquanto eu te digo quem era aquele mangusto e por que ele podia assumir uma voz humana. Nos tempos antigos, o rishi Jamadagni tensionou realizar um sraddha. Sua vaca Oma aproximou-se dele e o próprio rishi a ordenhou. Ele então colocou leite em um recipiente que era novo, durável e puro. A divindade Dharma, assumindo a forma da raiva, entrou naquele recipiente de leite. De fato, Dharma estava desejoso de averiguar o que aquele principal dos rishis faria quando visse alguma injúria feita a ele. Tendo refletido dessa maneira, Dharma estragou aquele leite. Sabendo que quem estragou o seu leite foi a raiva, o asceta não ficou em absoluto enfurecido com ela. A raiva, então, assumindo a forma de uma dama brahmana, se mostrou para o rishi. De fato, a raiva, descobrindo que ela tinha sido conquistada por aquele principal da linhagem de Brigu, se dirigiu a ele, dizendo: ó o chefe da linhagem de Brigu, eu fui conquistada por ti. Há um ditado entre os homens que os Brigus são muito coléricos.
Eu agora descobri que aquele ditado é falso, já que eu fui subjugada por ti. Tu és possuidor de uma alma poderosa. Tu és dotado de clemência. Eu permaneço aqui hoje, possuindo teu domínio. Eu temo tuas penitências, ó justo. Ó Rishi pujante, me mostre benevolência. Jamadagni me disse. Eu tenho te visto, ó raiva, em tua forma incorporada. Vá para onde quer que tu queiras, sem qualquer ansiedade. Tu não me fizeste nenhuma injúria hoje. Eu não tenho ressentimento contra ti. Aqueles para quem eu tinha mantido este leite são os pitris altamente abençoados. Apresente-te perante eles e averigue suas intenções. Assim endereçada, tomada pelo medo, a raiva desapareceu da visão do Rishi. Por causa da maldição dos pitris, ela se tornou um mangusto. Ela então começou a gratificar os pitris para ocasionar um fim de sua maldição. Deles ela ouviu estas palavras: por falar desrespeitosamente de Dharma, tu atingirás o fim da tua maldição. Assim endereçada por eles, ela vagou por lugares onde sacrifícios eram realizados e por outros lugares sagrados, empenhada em criticar grandes sacrifícios. Foi ela que chegou ao grande sacrifício do rei Yudhishthira. Criticando o filho de Dharma por uma referência ao prasta de cevada em pó, a raiva ficou livre de sua maldição, pois Yudhishthira, como o filho de Dharma, era o próprio Dharma. Isto mesmo foi o que ocorreu no sacrifício daquele rei de grande alma. O mangusto desapareceu lá na nossa própria vista. É difícil resistir à convicção que a parte deste capítulo que se refere ao mangusto é uma interpolação. Os brahmanas não podiam tolerar a ideia de um sacrifício com tal profusão de doações, como aquele de Yudhishthira, ser criticável. Por isso a invenção sobre a transformação do mangusto. Realmente falando, a doutrina é nobre da doação de uma pequena quantidade de cevada feita sob as circunstâncias ser superior a respeito de mérito até a um sacrifício de cavalo realizado por um rei com doações em profusão feitas para os brahmanas. Fim do Asvamedha Parva.